O tema da mensagem é sinais de maturidade cristã. Sinais de maturidade cristã. E o texto é Efésios 4, o versículo 13. Efésios 4, 13. Sinais de maturidade cristã. O texto diz assim, irmãos: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos ler todos juntos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Uma rápida elucidação, comentário em cima desse texto, que está servindo como base para essa palavra bíblica. Na realidade, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele aqui tinha em mente, possivelmente, não apenas uma caminhada, quando ele diz, até que todos alcancemos, até que todos cheguemos, em outra versão tem. A ideia que o apóstolo Paulo traz aqui é a ideia de uma corrida mesmo, de uma maratona, como ele disse em outros textos, em outras cartas, não é? A corrida da fé, a maratona da fé. Então, é de fato algo que ele visualiza, e naquele tempo, com as Olimpíadas em Roma, não é? Naquele mundo greco-romano já se tinha essas disputas, e tinha, não talvez aquela faixa tão elaborada que se tem hoje nas corridas, nas maratonas, mas se tinha a linha de chegada, se tinha o final da corrida, e o atleta tinha que cruzar aquela linha ali, aquele momento de chegada. Então é isso que ele tem em mente, até que todos alcancemos. Ou seja, nesse primeiro momento ele pensa numa corrida, a unidade da fé, veja bem, unidade não é uniformidade, que ele está falando aqui à igreja em Éfeso, que era pastoreada pelo seu filho na fé, Timóteo. Não é uma uniformidade, nós não somos uniformes no sentido de podermos compreender da mesma forma, da mesma maneira, todas as questões, até voltadas para a igreja e até voltadas para algumas doutrinas. Mas existem questões que são fundamentais na fé. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Então, essa unidade de fé, ela precisa existir na igreja, doutrinariamente. Não há outro. Nós temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Nós entendemos que a igreja ela deve ser composta de pessoas redimidas em Cristo Jesus, imperfeitas sim, mas redimidas, nascidas de novo. Então, essa unidade da fé, e fé aqui é no sentido da doutrina, não é, dos apóstolos. A fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé aqui não é necessariamente aquela fé de Hebreus 11, quando o autor destaca que nós coloquemos as nossas petições diante de Deus, né? E mesmo sem vermos ainda, já sabemos que vamos receber. Lá em Hebreus 11:1 é o melhor conceito, ou um dos melhores que nós temos de fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não estamos vendo no momento, mas que sabemos que aquele que nós pedimos, que nós oramos, que nós suplicamos, ele é fiel para cumprir aquilo que pedimos segundo a sua vontade. Mas essa fé aqui é a fé doutrina, tá certo, irmãos? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Conhecendo Jesus, nós estamos conhecendo Deus, porque Jesus é Deus. Há um segmento aí religioso que ele não tem Jesus como Deus. Ele tem Jesus como um Deus, foi criado e é menor do que Deus, Pai, não é como nós temos a triunidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E combatem veementemente a triunidade
é muito clara assim nas Escrituras, inclusive nas falas de Jesus Cristo no Evangelho de João, quando chega a dizer que eu e o Pai somos um. Então, essa unidade e esse conhecimento são fundamentais na vida da igreja. E aí ele vem e diz: cheguemos, note novamente a ideia da maratona, da corrida, e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo, que é o nosso padrão. É o nosso padrão. Cristo é o nosso padrão em oração, de vida cristã, o próprio nome já diz, e o padrão de maturidade. Aí alguém pode dizer: ô pastor, mas pegou pesado, porque Cristo é Deus, e eu sou humano. Mas irmãos, não temos outro padrão, porque a pessoa mais santa que você conheça, a pessoa mais devota, o homem ou a mulher de Deus, como às vezes chamamos, não se constitui no nosso padrão de vida cristã. Eles são exemplos. Quantos exemplos temos e tivemos, não é? De pessoas na vida cristã, em nossas vidas. Mas o nosso padrão de maturidade cristã é Cristo Jesus. Então, esse é um comentário do texto, tá certo? E aí nós vamos perceber que existem sinais de maturidade cristã. E nós vamos trazer aqui, de forma mais ou menos objetiva, alguns deles. E o primeiro deles, desse sinal aí, é a estabilidade na fé. Quem é maduro na vida cristã tem uma fé estável e não instável. O português aí, às vezes, deixa a gente nessa situação de que com pouca letra se muda o sentido, né? Tem estabilidade na fé. E em Efésios 4,14, olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve um pouquinho mais adiante do texto que lemos no versículo seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, para que não sejamos mais meninos. Não sejamos mais meninos e ainda mais inconstantes. Irmãos, como eu já disse, quem sabe em outro momento aqui, o ser criança, o ser menino, quando se tem a idade para isso, quando se está na idade para isso, é plenamente compreensível. Porque quem sabe alguém quer colocar nos meninos um comportamento de adulto, e menino é menino. Não queiramos nós fazer com que o menino se torne um adulto, porque é próprio da fase infantil, muitas vezes até as birras, as inconstâncias da vida, e não apenas dos meninos, mas dos adolescentes, não é? Nós temos experiências de pais aqui, que às vezes naquele afã do adolescente querer aprender um instrumento musical, ele passa pelo violão, depois vai para o saxofone, depois quer o piano, depois quer a bateria e termina com nada. Por quê? Porque houve inconstância na escolha, na realidade não sabia o que queria. Se achava até bonito. É o tipo do estudante, e quem sabe você conheceu alguém assim, que começa num curso, como ciências contábeis, ele depois vai para a história, depois ele vai e faz a matemática, e depois ele faz direito, e termina com outro curso que não tem nada a ver com o que começou. Eu fico imaginando aqueles que lidam com história, dizem: como é que nós vamos fazer aqui a formatura desse cidadão, dessa cidadã aqui? Não é? Então, a estabilidade na fé é fundamental. E que nós não sejamos meninos, porque infantilidade em crianças é plenamente compreensível. Agora, em adulto, e em adulto crente, não combina, não cai bem, não é bíblico, é incoerente. Nessa caminhada, irmãos, de ministério pastoral e lidando em igreja
pequena, igreja grande, em congregações. A gente viu já muitos jovens maduros e muitos adultos, infelizmente, crianças, espiritualmente. Crianças. Gente que muitas vezes tem anos de igreja. Porque anos de igreja, a maturidade não tem nada a ver necessariamente com a quantidade de anos que você tem. Eu estou diante de irmãos aqui que têm uma trajetória na vida dessa igreja. Isso é bom, mas o tempo de vida cristã é apenas um fator, é um elemento. Se não procuramos caminhar de forma madura durante esse tempo, nós não crescemos. Nós não estamos dando os passos necessários na corrida. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. A criança é conduzida, irmãos. A criança é conduzida. Os que são pais aqui lembram do primeiro dia que você levou o seu pequeno para a escola? Que hoje cada vez mais a gente vai levando mais cedo. E a gente pega na mão e conduz. Era a figura do pedagogo antes. O pedagogo surgiu, porque antes aquelas famílias abastadas tinham os primeiros núcleos escolares em casa, não é? Quando se tinha condição a família de ter um tutor. Mas depois, nos primeiros núcleos escolares, o pedagogo levava a criança e trazia a criança de casa. Na realidade, era um servo, né, da casa, mas com essa responsabilidade. E nós pegamos as mãos dos nossos meninos. Daqui a uns anos, viu? Dependendo se você, quanto mais idade você tiver, eles vão pegar na nossa mão. Tem, quem sabe, alguns casos aqui já que os nossos filhos já estão pegando, né, nas mãos dos pais e levando, porque se deixar sem pegar na mão, é possível que caiam, né? Os passos já são trôpegos como os seus antes, quando você começou a caminhar. A vida, ela tem esse direito e esse avesso, esse lado das duas moedas. Mas aqui o apóstolo Paulo traz nesse sentido, levados em roda por todo o vento de doutrina, ou seja, o vento que vem com doutrinas heréticas, com ensinos heréticos, e às vezes derrubam, sim, infelizmente, alguns que se acham muito firmes. Derrubam alguns dos nossos irmãos. O vento vem de doutrina e leva, se conduz porque não houve firmeza, não houve raiz necessária na fé, a estabilidade necessária, para que quando chegasse, porque só ouvindo uma heresia a gente já diz, isso aí não é bíblico, isso aí não é de Deus, isso não está alinhado com as Escrituras, dói os ouvidos quando a gente ouve. Mas se a gente não lê a palavra, mas se a gente não busca o conhecimento da palavra e o Deus da palavra, como é que nós vamos saber? Então vamos ser conduzidos por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que ensinam a doutrina herética e que estão, muitas vezes, no meio da igreja, que com astúcia enganam fraudulosamente. Enganam fraudulosamente. Então, irmãos, esse é o primeiro sinal. Tá certo? Estabilidade na fé. Tenhamos nós firmeza de fé. Firmeza. Porque surgem movimentos, ditos até como evangélicos, que pensam que inventaram a roda. E eles chegam, muitas vezes, e dizem, olha, está tudo errado, o cristianismo. Mais de 2000 anos de história do cristianismo. E chegam e dizem, está tudo errado na igreja. Nós estamos aqui, descobrimos agora o que é o correto. E quem sabe, alguns dizem, mas não é que é assim mesmo? Nos ensinaram errado. As Escrituras, elas não... Na realidade, meu Deus, como é que eu estou abrindo os meus olhos agora? Não caiamos nós, irmãos, diante desses ventos de doutrina. Segundo sinal, respeitar as autoridades constituídas. Quem tem maturidade
na fé cristã, respeita a autoridade que Deus colocou em nossas vidas. Quais são essas autoridades constituídas? Primeiro, governantes. 1 Timóteo 2, 1 e 2, me acompanhe na leitura, por gentileza. Diz, antes de tudo, pois exorto que se use em prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Agora ele vem no versículo 2, note bem, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, respeito aos governantes, às autoridades constituídas. Nós precisamos pagar, inclusive, os tributos a César. E só haverá um momento, se você está me perguntando aí já com a sua mente, e quando é que se deve desobedecer uma autoridade? Quando essa autoridade, ela intentar contra a nossa fé. Aí nós vamos ter que dizer, não nos curvamos. Como os nossos irmãos, durante a trajetória do cristianismo, ocorreu com eles. Nós não nos dobramos para adorar a César, porque o nosso Cristo é um só. Não é César. Então, somente Cristo é o nosso Senhor, e morriam. Morriam muitas vezes ou crucificados, não é? Decapitados, como foi o apóstolo Paulo, diante das feras do Coliseu, para quem foi a Roma, e tem alguém tentando demitizar aquela história do cristianismo, que aquele Coliseu ali está de pé, não é? Até hoje, que ali era um circo que acontecia com as atrocidades na época dos Césares. Então, nós não temos como nos curvar quando é colocado, e muitas vezes o Estado que se cuide, porque ele deve cuidar daquilo que é próprio do Estado. E não dizer como nós devemos cultuar. Na pandemia mesmo, chegou-se a se ter isso. Não na questão da reunião, porque entendemos. Mas o governo querendo ditar como nós deveríamos adorar a Deus. Aí paciência. Cuide o governo das questões do governo, mas a nossa fé, entendemos nós como devemos cultuar. Mas precisamos, irmãos, respeitar. Respeitar. E não nos calarmos, que esse respeito não seja um silêncio, porque nós temos uma página escura, não é difícil de lidar, que foi em pleno nazismo, não o silêncio de todos, porque teve um Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como diz no alemão, que disse, isso está errado, Hitler está errado, essa ideia de uma raça ariana está errada, e foi preso e fuzilado antes do final, pouquinho, bem perto do final da Segunda Guerra Mundial. Mas foi uma voz e outras vozes se levantaram, mas outras silenciaram dentro do cristianismo. Tanto a Igreja Católica como, infelizmente, a Igreja Evangélica. Mas nós precisamos respeitar as autoridades no que concerne a esse respeito de podermos orar também por eles. Segundo as autoridades constituídas, pais, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6, versículo 1, ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Esse no Senhor, irmãos, tem um peso tão grande aí. Obedecei no Senhor. Ou seja, o que é que quer dizer isso, pastor? O pai no exercício correto da paternidade, a mãe no exercício correto da maternidade. Não é um tirano, nem uma tirana. Não é um caso patológico, porque nós, como pais, sabemos, e eu falo como pai agora, sabemos que nós queremos o quê dos nossos filhos? Que eles sejam bem-sucedidos. Já ouvi mais de uma vez de um pai e de uma mãe dizendo, antes fosse comigo. Até existe um ditado, mexam comigo, mas não mexam com os meus filhos. Que adoeça eu, mas que o meu filho seja poupado da doença.
Mas nós sabemos, irmãos, que essa obediência aqui no Senhor é nesse sentido. E filhos devem obedecer. Nós estamos diante de uma geração, e sempre teve aqueles que são desobedientes, obstinados, não é? Ingratos. Filhos ingratos, muitas vezes. Mas a tendência é que nós vamos, quando vamos caminhando, vamos percebendo que isso vai aumentando. A ponto hoje de alguns filhos, inclusive, e digo porque conhecimento de causa, em algumas famílias evangélicas. Filhos querendo, muitas vezes, tomar a atitude de colocar o dedo em riste na frente de um pai, de uma mãe, porque muitas vezes o pai ou a mãe não concordou com uma escolha, com a decisão, com a trajetória da vida dele. Eu sempre, quando falo a juventude, eu procuro dizer, olha, pelo menos ouça. Quer dizer que você tem que obedecer, no sentido que tudo que seu pai, sua mãe está dizendo, porque nós sabemos que existem pais que querem se realizar nos filhos, né? Sabemos que pode ocorrer isso, mas pelo menos ouça pai e mãe, porque são autoridades constituídas por Deus para lhe abençoar. Há uma terceira autoridade aqui constituída, os pastores. E aqui eu estou incluso, né? Em Hebreus 13, 17, o escritor dizendo, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Obedecei aos vossos pastores. Temos irmãos no meio da igreja, graças a Deus, a grande maioria é redundância, né? Mas a grande maioria mesmo, deixa eu usar essa redundância, de pessoas que são pastoreáveis, ovelhas de Jesus, que Ele nos confiou, e que são plenamente pastoreáveis. Até diante de uma exortação, que nós pastores chegamos hoje, assim, já orando e pedindo misericórdia às vezes. Eu não tenho esse problema. Eu só preciso, às vezes, muitas vezes, de provas reais, concretas, para que eu possa chegar com jeito, com amor, mas contundente, e receio nenhum de confrontar e de exortar, quando necessário é. Mas sabemos que assim como temos pessoas que são pastoreáveis, elas obedecem aos ensinamentos, quando também plenamente exercidos de forma correta, porque tem lobos, irmãos. Existem muitos lobos, não são poucos não, no meio religioso, que eles de maneira enganosa, fraudulenta, eles querem fazer com que as ovelhas, elas sejam dissipadas do rebanho, e eles são, muitas vezes, infelizmente, os autores, e nós não precisamos nos deter muito nesse aspecto, porque temos visto isso quase que diariamente. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Eu sei que tem gente, muita, que ora por mim. Louvado seja Deus. Tem alguns até que, pastor, estou orando por você. Ora e continue orando, meu irmão, porque é uma bênção ser pastor, mas é um ministério que Deus nos confiou, que a gente olha assim, Senhor, como é possível? Mas também nós oramos, nós chegamos juntos quando a ovelha necessita. O pastor precisa, senão ele vai ser um mercenário. Senão ele vai ser apenas alguém que detém o título, mas não chega nos momentos de crise. Olha, o rebanho que o Senhor me confiou durante esses 15 anos, ele é numericamente, para o padrão do nosso estado, é grande. Mas eu quero aqui dizer, me permitam, se um membro, uma ovelha de Jesus desse rebanho aqui, disser, pastor, eu preciso do Senhor, muitas vezes de madrugada, como já saí numa chuva enorme,
torrencial, e é bom que Sônia está aqui, que vai dizer, foi assim, porque eu tive que ir com ela, muitas vezes para atender ovelhas, e vou, já recebi, me permitam, queixas, mas o nosso pastor talvez não visite tanto quanto queríamos, não é? E eu levaria, se visitasse todos os dias, 3 anos, todos os dias se eu visitasse, levaria cerca de 3 anos, para visitar todas as pessoas, membros dessa igreja. Mas uma coisa eu coloquei como meta, se você for hospitalizado e eu tomar conhecimento, eu vou estar lá lhe visitando. Se você perder um ente querido e eu souber, como nesse período de recesso, não é? E eu disse ontem ao Ministério Diaconal, e graças a Deus, Diácono Jandir, ninguém reclamou, né? Disse, olha, pastor, sai de recesso, como é que vai para 3 velórios ainda? E um culto em ação de graça. Mas vou, por quê? Porque eu aprendi de que são os momentos que o pastor deve estar mais perto da ovelha. Agora, eu também sei, porque hoje tem os pastores de internet, né? Que muitas vezes eu sou menos ouvido do que aquele que está lá na tela. Menos ouvido. E aí eu tenho um colega que, pregando, ele disse, na realidade quem cuida é a gente, quem vela, mas muitas vezes não somos reconhecidos. Vá pedir ao pastor lá da televisão, da internet, para ir lhe visitar. Ele não vai. Então, velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. E vamos dar conta daquilo que o Senhor nos confiou. Daqueles obstinados, né, nós não temos como dar conta. E o Senhor não vai requerer de nós. Porque ovelhas não eram ovelhas, não eram pastoreáveis. Mas nós vamos dar conta, sim, daquela que estava ferida e, quem sabe, não fomos cuidar. Daquela que estava necessitando e nós não colocamos no ombro e não fomos atrás. Pastores são autoridades constituídas por Deus. E por último, um terceiro e último sinal do cristianismo real, carregar a sua cruz. Estabilidade na fé, respeitar autoridades constituídas e carregar a sua cruz. Qual é a cruz, pastor? Não é a cruz que Jesus levou. Aquela só ele podia, nós sabemos muito bem. Nem eu, nem você podíamos levar aquela cruz de jeito nenhum. Nós não estávamos aptos, nós não tínhamos as condições. Não, só ele. De levar aquela cruz e de morrer por nós lá naquele monte Calvário. Mas próprio Senhor Jesus, em Lucas 14, 27, ao registro de que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. E qualquer que não levar a sua cruz, você tem uma cruz e eu tenho uma cruz. E essa cruz aqui não é, segundo os comentaristas, melhores que temos. Não é o sofrimento, não. Porque tem gente que pensa que é o sofrimento. Oh, meu Deus, que cruz eu estou tendo de sofrimento. Não. Cruz aqui é renúncia. Ela tem uma implicação grande com o discipulado, a vida cristã. É aquilo que eu devo levar todos os dias. Dizer, você está morto. Porque você já foi crucificado, como disse o apóstolo Paulo, com Cristo. Então a sua velha natureza, ela está morta, ela já está crucificada. Por mais que ela queira reviver, e muitas vezes colocar a cabeça de fora dizendo, eu estou aqui, olha eu aqui. Estou vivinha, não estou morta coisa nenhuma. Nós precisamos dizer para ela que ela já foi crucificada. Na cruz. E na vida que nós vivemos nessa carne, nós vivemos na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por nós. Aquele que não levar a sua cruz e não vier após Cristo, nas caminhadas do Mestre, não pode ser meu discípulo.
Não pode ser. Aqui Jesus foi muito categórico. Ele aqui não disse, olha, vamos fazer um acordo. Dá para você ser mais ou menos um discípulo assim, não é? Mais ou menos, não. Ele não nos enganou. Irmãos, em nome de Jesus eu digo a você, nessa noite, digo para mim também. Quando nós começarmos a enfrentar e enfrentarmos as implicações da vida com Cristo, da vida cristã, da vida do discipulado, não nos vamos nos admirar e dizer, mas eu não sabia disso. Como é que o pastor Paulo Sérgio não disse? Que iam ter muitas lutas nessa caminhada, que ia doer muitas vezes na maratona, eu teria sede, eu teria dores, eu sofreria os dardos, muitas vezes, inflamados do maligno. Mas Jesus nunca nos enganou. Discipulado, irmãos, sem exagero algum, implica em renúncia e morrermos para nós mesmos todos os dias. Todos os dias. Até o temperamento, porque a ciência, como psicologia, diz que temperamento é um negócio que a gente nasce e morre com ele, já viu? Se tem alguém aqui dessa área, porque... Não? Mas a gente lê para lidar com gente. Você nasce e morre com ele. Mas ele não deve ser o argumento para dizer, olha, eu sou desse jeito aqui. Quem quiser que me engula. Quem quiser que me aceite desse jeito aí. Não. Se você é discípulo de Cristo, a sua natureza e até o seu temperamento deve ser dominado pelo Espírito Santo de Deus e você pedir graça a Ele para que você controle esse gênio. Controle essa natureza, controle esse temperamento. Tenha a moderação necessária. Finalizando, meus irmãos, eu trago o texto de Filipenses 1,6. Filipenses 1,6, e eu gostaria de ler com vocês. Com a igreja do Senhor, todos nós juntos. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escrevendo lá da prisão, estava preso o apóstolo Paulo. Filipenses foi uma carta da prisão, a masmorra lá. Um lugar que eu penso, eu digo, meu Deus, com esse corpo que eu tenho, porque eu não tive lá presencialmente, mas eu vi pela internet, é como se a gente entrasse, sabe, com os recursos que temos hoje. E o Dr. Russell Shedd, quando vivo, esteve pregando aqui nessa igreja, ele disse, irmãos, eu estive lá, onde Paulo estava preso na masmorra, não naquela casa primeira, que ele ficou 2 anos e pouco ensinando e com a liberdade, não, ele já estava ali, no local, na masmorra, um lugar frio, um lugar lúgubre, e ele, até o Dr. Shedd, com aquele jeito de ser norte-americano, e com coração brasileiro, e misturado aqui, porque nasceu na Bolívia, filho de missionários, ele disse, eu não tive como não me emocionar. Não me emocionar. Então, Paulo escrevendo lá da prisão, ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês, começou em mim, em vocês, começou lá na igreja em Filipos, ele há de completar até o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos em obras. Todo crente devia levar uma placa, como às vezes a prefeitura coloca, estamos em obras, né? E nem precisa pedir desculpa, como às vezes a prefeitura coloca, desculpa, tal. Não, eu estou em obras. Quando alguém quiser que você seja plenamente perfeito, sem desculpar os seus erros, você diz, meu irmão, eu estou em obras, eu estou em construção, eu estou em obras. A obra do Senhor, a boa obra, não foi completa ainda. Ela vai ser completa. Eu estou em processo, eu estou na maratona, eu estou na corrida, eu estou participando destes que estão indo para a linha de chegada. E sabe qual é o melhor de tudo isso, irmãos? É que nós vamos cruzar a linha de chegada. Eu e você, nós vamos passar essa linha de chegada, não é? E nós vamos celebrar a vitória que Jesus Cristo nos dá.
E é preciso, então, entendermos plenamente que precisamos, necessitamos de maturidade cristã. Ó Deus, batiza-nos com a maturidade cristã. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, espero que essa palavra, porque eu só posso ir até aqui, como eu costumo dizer, o Espírito de Deus possa completar, não é? E fazer chegar em nossos corações, para que ela provoque o que é próprio da palavra, que é a mudança em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado porque nós temos sinais, e eu trouxe apenas alguns de um cristianismo onde a maturidade, ela tem o seu foco. Porque, Senhor, se formos inconstantes, instáveis na fé, porque se formos desrespeitosos com as autoridades constituídas, e se não carregarmos a nossa cruz, e não tivermos o entendimento correto do discipulado, como, Senhor, podemos ser os seus discípulos? Portanto, ó Deus, ajuda a tua igreja nessa noite, faz com que nós possamos ter essa maturidade necessária a todos nós. Nós oramos e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém.